E eu faço um desafio, inclusive. O número de pessoa física que a gente tem na Bolsa hoje é cerca de quase 500 mil, e eu acho que esse número vai ser ultrapassado, quer dizer, o recorde de pessoa física vai ser ultrapassado antes da Bolsa de Valores ultrapassar a sua marca histórica. Eu vou conversar agora com Rafael Figueiredo, analista da Clear Corretora. Qual a tendência para a renda variável aqui no Brasil? Olha, a tendência é das melhores agora, né? Até porque o ciclo de queda de juros começou. A gente tem um Banco Central começando a apontar na última reunião a redução do 0,25 e parece que nas próximas reuniões essa tendência deve continuar. Então, à medida que a taxa de juros, né, a Selic, começa a cair, os rendimentos de renda fixa, os rendimentos de renda variável se tornam um pouco mais atraentes que os rendimentos de renda fixa. Então, a tendência me parece ser positiva, né? Acho que há uma combinação de fatores pelo lado da macroeconomia, da perspectiva da macroeconomia brasileira, juntando também com uma entrada de fluxo capital estrangeiro que está fazendo com que essa bolsa comece a impulsionar e ganhar um pouco mais de fôlego. A tendência me parece ser bastante de alta. Quais os setores que você destacaria? Bom, dentro desse cenário, vamos tratar a realidade de hoje. A realidade de hoje no mercado é o seguinte: a gente está vendo que a taxa de juros pode começar a cair e mais intensamente para as próximas reuniões, especialmente no ano que vem, à medida que os sinais de inflação brasileira começarem a convergir para o centro da meta. Há algumas pautas importantes que estão em curso por parte do governo, que é a PEC dos gastos, reforma da Previdência que pretende ainda ser colocada na comissão ainda esse ano. Então, tudo isso vai gerar um pouco mais de confiança que a gente está tendo agora. Então, dentro desse cenário, a gente precisa estabelecer alguns setores em bolsa hoje que podem se favorecer, especialmente com a redução da taxa de juros brasileira. Então, nessa ótica, eu tenho visto muitas empresas ligadas ao setor financeiro, principalmente bancos que ganham na hora de ceder o crédito, e segmentos do varejo, principalmente empresas do mercado doméstico, que podem ser favorecidas também com essa queda de juros. Além disso, tem um outro setor também que devastado nos últimos 4 anos, que é o setor imobiliário, principalmente as empresas de segmentos de shopping, mais especificamente Iguatemi, Multiplan, BR Malls, Aliança. E a Multiplan, para mim, entre todas essas, me parece ser o mais recomendado. Então, diante desse cenário, eu aqui na Clear Corretora, eu montei uma carteira recomendada para tentar pegar justamente esse movimento de rally, de correria. Inclusive eu botei o nome da carteira de Rally Rafi 2016, prevendo a possibilidade de correria até o final do ano, com essa perspectiva melhor. Nesse momento, há uma grande entrada de capital estrangeiro na Bolsa desde no mês de outubro. A perspectiva é que isso aconteça, ainda que tenha algum afluxo por conta da elevação do juro americano em dezembro. Uma perspectiva, uma sensação de melhora, ainda que os números da economia não estejam provando que vem para uma melhora. Então, essa combinação de fatores, para mim, me leva a crer que nessa carteira a gente tem espaço aí para alguma correria. Então, eu vou citar os papéis aqui, que são 9 que eu criei. O primeiro papel é a Petrobras, Itaú e CSN, são os 3 de uma linha mais agressiva, tentando se favorecer a Petrobras por conta dos fundamentos da companhia, que tem melhorado a capacidade de governança, a credibilidade que o atual presidente está tendo junto ao mercado, recentemente reduzindo os preços dos combustíveis na refinaria. Essa governança melhor está trazendo mais confiança e isso pode refletir também na economia brasileira. Itaú e CSN são os papéis que estão ali, que eu chamo de segmentos mais cíclicos, né? O Itaú favorecido pela queda de juros e CSN, embora muitos fundamentos ainda não são dos melhores, mas em termos técnicos de fluxo é o que vem atraindo muito capital estrangeiro, então também tá nessa recomendação. Na sequência, Cielo, Grendene, Multiplan
CVC, BR Foods e fechando toda a composição de novos papéis e Smiles. O que esses papéis têm em comum? Todos eles, a intenção é trabalhar com o mercado, com a economia doméstica. Tem um ou outro, no caso a CSN, favorecida pelo fluxo de capital estrangeiro, a Petrobras, especificamente, muitas vezes por conta do petróleo também, mas na grande maioria são empresas voltadas para o mercado doméstico. Então eu montei essa carteira no mês de outubro, ela está batendo cerca de 0,5% além do índice Bovespa no início de outubro. A minha expectativa é que isso comece a se descolar à medida que o mercado começa, que eu chamo de trocar de cavalo, né? Ele começa a corrigir, e aí troca de mão de umas pessoas para outras, e aí a carteira tende a começar a descolar um pouco mais do Ibovespa para ir buscar pelo menos um objetivo até o final do ano, uma rentabilidade superior à composição do índice Bovespa. E do que fugir na Bolsa? Bom, fugir na Bolsa hoje, a primeira de todas acho que é importante o momento que a gente está vivendo, que realmente está sendo discutido uma questão estrutural, um governo querendo se preocupado com a governança, um governo que está de olho no longo prazo, não só nas questões de curto prazo. Então, primeiro de tudo, eu acho que lutar contra esse movimento já é perigoso. Então, eu tenho visto muitos relatórios dizendo que o Ibovespa está completamente no preço e que está na hora de corrigir, e já tem gente apostando contra isso. Nesse momento, para mim, é muito perigoso porque o fluxo de capital estrangeiro ele está muito intenso e aí, quer dizer, contra isso acaba sendo muito difícil você lutar, pelo menos nesse momento até o final do ano. Agora, tem algumas empresas pontuais que estão ali com uma configuração muito ruim, IOSP Maxion, por exemplo, algumas small caps que andam por conta de correria, de especulação. Recentemente a gente tem visto Telebrás andando muito, Rumo 3, mas são papéis que, se você olhar na cara, no lado do fundamento mesmo, são bem preocupantes. E esses papéis, nesse momento, eu prefiro ficar de fora, correr deles e ir fazendo o básico, porque o mercado, o fluxo está voltando, então eu prefiro fazer o básico, né? Numa possível mudança de cenário, um maior otimismo quanto à economia, você imagina que o número de investidores pessoa física deva aumentar ou a situação deva permanecer assim na Bolsa Brasileira? Olha, dado o cenário de que se os juros tendem a começar a cair a partir de agora, principalmente mais intensamente no ano que vem, a Bolsa vai voltar a ser atrativa, ela vai começar a trazer retornos. Naturalmente, a pessoa física, hoje, muito mais informada, hoje, muito mais preocupada com o seu dinheiro, ela certamente deve voltar mais intensamente para a Bolsa. Já nesse mês, no mês passado, conseguimos aqui na mesa da CLI identificar um forte fluxo de pessoas físicas voltando para a Bolsa em função desse último rally, dessa última correria iniciada em outubro. Então a minha tendência sim, eu acho que está na hora da pessoa física olhar a Bolsa de Valores hoje, não mais sob o aspecto do lado especulativo, mas sim olhar para a Bolsa sob o aspecto de criação de valor, formação de patrimônio. A Bolsa hoje, ela oferece boas oportunidades para os investimentos mais para frente, acreditando nessa proposta que o governo está colocando e deixando bem transparente, de reduzir a dívida, controlar os gastos, reduzir a dívida pública, é uma maneira de dizer que o governo está voltando a se preocupar com as contas, o equilíbrio das contas públicas. Isso faz com que o capital estrangeiro volte, não só de maneira especulativa, mas volte para trazer sua empresa, o que deve gerar emprego, deve gerar mais investimento e, portanto, mais retorno para a Bolsa. Então, eu acho que boa parte do rally que está acontecendo agora já é em função desse pensamento, e eu acho que a pessoa física tem que se posicionar agora, porque a gente tem muita pechincha e a tendência. E eu faço um desafio, inclusive. O número de pessoa física que a gente tem na Bolsa hoje é cerca de quase 500 mil, e eu acho que esse número vai ser ultrapassado, quer dizer, o recorde de pessoa física vai ser ultrapassado antes da Bolsa de Valores ultrapassar a sua marca histórica. Porque hoje em dia o investidor, a pessoa física, ela está muito mais informada. Eu acho que o processo de impeachment, a maneira como tudo aconteceu na crise, ela precisou sair da sua zona de conforto.
Então, a partir de agora, eu acho que a tendência é isso aumentar, e eu acho que esse desafio está lançado, eu acho que isso pode acontecer facilmente. Com a possibilidade de privatizações, o investidor deve ficar de olho em infraestrutura? Sim, deve ficar de olho em infraestrutura. O investimento em infraestrutura, muito dele vem de capital estrangeiro. Historicamente, o Brasil, isso acontece nos programas de concessão em infraestrutura quando o Brasil dá condições para o investidor estrangeiro olhar para o Brasil e investir. É uma boa? É. Neste momento, o que mais está sendo falado agora, empresas ligadas às rodovias, eco-rodovias, CRO, que são aquela prioridade do governo em já passar as concessões e inclusive fazer algumas privatizações. Na sequência, empresas ligadas à energia elétrica, distribuidoras também, que já estão ali na linha. Muitas delas já andaram, outras ainda estão um pouco emperradas, dependendo da negociação. Sim, é uma boa, mas eu acho que esse é um ponto que ele vai engatilhar à medida que, por exemplo, a PEC dos gastos passarem, o debate sobre as questões estruturais continuarem acesos como está agora. Quer dizer, o debate de reformas, o debate do controle das contas públicas, quer dizer, essa melhora na governança é que vai trazer o sentimento de perspectiva, de melhora para o país, para a economia, e aí, consequentemente, deve gerar uma enxurrada de investimento, emprego e valor para essas empresas de infraestrutura. Rafael Figueiredo, muito obrigada por mais esta participação sempre tão especial aqui para a Educascope TV. Obrigado, foi um prazer. Luciene Miranda para a Educascope TV.